Existe uma tendência humana quase irresistível que todos nós carregamos desde o momento em que tomamos consciência da vida, a necessidade de ter o controle. Nós somos ensinados que ser responsável é ter um plano, e que ser muito responsável é ter um plano de reserva, um plano B, para o caso de tudo dar errado. Construímos a nossa vida com base em seguranças, em apólices, em rotas de fuga. Se o emprego falhar, eu tenho aquela economia. Se o relacionamento não der certo, eu tenho onde morar. Se Deus não responder até terça-feira, eu tenho um amigo que pode me emprestar o dinheiro. Nós chamamos isso de prudência, de inteligência, de gestão de risco. Mas no reino dos céus, isso muitas vezes recebe outro nome: incredulidade disfarçada de precaução. Eu quero conversar hoje com você, que está exausto de segurar as pontas. Você que tem vivido com uma calculadora na mão e o coração na boca, tentando fazer a conta da sua vida fechar. A mensagem que Deus colocou no meu coração para você hoje nasce de um lugar de humilhação, daquele lugar onde o nosso orgulho é quebrado e percebemos que não somos tão grandes quanto imaginávamos. Talvez você esteja vivendo um momento onde o seu plano A, aquele sonho dourado, aquele casamento perfeito, aquela carreira promissora, parece ter desmoronado ou pior, parece grande demais para alguém como você. E diante dessa impossibilidade, você começou a desenhar o plano B. Você começou a adaptar, começou a baixar a régua, começou a aceitar migalhas porque acha que o banquete de Deus é muito para o seu bico. A Bíblia nos dá uma chave mestra em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pare e respire fundo nessa verdade. O texto não diz que Deus faz o que pedimos. Diz que Ele faz além, e não apenas além, mas muito mais abundantemente além. Isso significa que a sua maior imaginação, o seu sonho mais audacioso, o projeto mais caro que você já desenhou na sua mente para Deus, é apenas o piso, não o teto. O problema é que nós somos limitados pelo que vemos. A nossa cosmovisão, a maneira como enxergamos a realidade, é moldada pelo que nos foi apresentado. Nós sonhamos com base no que os nossos pais viveram, no que os vizinhos conquistaram, no que a televisão mostra. Nós replicamos histórias porque não temos coragem de viver o inédito. Pense em uma criança. Quando perguntam a um menino o que ele quer ser quando crescer, ele responde com base no que ele vê e admira visualmente. Talvez ele queira ser o motorista do caminhão de lixo, não pelo trabalho, mas porque o caminhão é grande e faz barulho. Talvez ele queira usar o uniforme do mecânico porque acha a cor azul bonita. A visão dele é limitada à estética. Ele não entende a profundidade, o labor, o custo e a recompensa real. Espiritualmente, nós somos exatamente como essas crianças. Nós olhamos para a vida e pedimos a Deus brinquedos, pedimos cargos, pedimos coisas que brilham aos nossos olhos, sem saber que Deus não quer nos dar um uniforme bonito. Ele quer nos dar um destino eterno. Ele não quer apenas que você sobreviva pagando as contas. Ele quer que você viva um propósito que mude a sua geração. Mas aqui entra o conflito que gera a tensão na sua alma agora. O que Deus tem para você não cabe na sua planilha. Se você é uma pessoa sistemática e organizada, que gosta de tudo organizado, das colunas alinhadas, do débito e do crédito batendo no final do mês, você vai ter problemas com o Espírito Santo. Porque a matemática de Deus nunca fecha na lógica humana. O plano de Deus para o seu futuro sempre vai parecer uma loucura no seu presente. Por quê? Porque Deus é o único ser que não viaja do passado para o presente. Ele vem do futuro para o presente. Ele já viu o final. Ele já viu você lá. Ele já viu a promessa cumprida. E quando ele volta para o seu hoje e te dá uma ordem, essa ordem é baseada no que ele viu lá na frente e não no que você tem no bolso agora. E é exatamente aqui que nasce o nosso desespero. Olhamos para a promessa gigante e olhamos para a nossa realidade pequena. E a conta não bate. O medo entra. E quando o medo entra, a primeira coisa que fazemos é criar o maldito plano B. E é nesse ponto exato, onde a lógica falha e o medo impera, que cometemos os maiores erros das nossas vidas. O plano B nada mais é do que uma tentativa humana de ajudar Deus. É a arrogância de achar que o Senhor esqueceu do relógio, que ele perdeu o prazo, e que se nós não colocarmos a mão na massa,
a promessa vai morrer. Mas eu preciso te dizer com toda a autoridade espiritual: o plano A combina com Deus porque é perfeito. O plano B combina com você porque é falho e limitado. O exemplo bíblico mais doloroso e claro disso está na vida de Abraão e Sara. Deus havia liberado o plano A, um filho, um herdeiro nascido das entranhas de Sara, mesmo na velhice. Era impossível? Sim. A biologia dizia não? Sim. O tempo passava e o corpo de Sara secava? Sim. Mas era a palavra do Criador. Porém, a demora de Deus é o laboratório da nossa fé. E Sara reprovou nesse teste. Ela olhou para o calendário, olhou para o espelho, fez as contas e decidiu ativar o plano B. Deus prometeu um filho, mas não está acontecendo. Então deixa eu dar um jeito. Toma a minha serva Hagar. Tenha um filho com ela. Vamos adaptar a promessa. Nasce Ismael. Ismael é a personificação do plano B. Ismael é o resultado do esforço humano tentando produzir o que só o Espírito Santo poderia gerar. E veja bem, Deus amou Ismael, sim. Deus abençoou Ismael, sim. Mas Ismael não era a promessa. E a criação desse atalho gerou uma guerra dentro da casa de Abraão. A precipitação de Sara trouxe angústia, trouxe ciúmes, trouxe divisão. Quantos Ismaéis você tem criado na sua vida? Aquele negócio que você abriu sem orar porque estava com pressa de ganhar dinheiro? Aquele relacionamento que você forçou a barra para acontecer porque tinha medo de ficar só? Aquela decisão movida pela ansiedade que hoje tira o seu sono? Tudo isso é fruto da nossa incapacidade de suportar o tempo de Deus. O plano B alivia a ansiedade imediata, mas traz uma dor crônica. Você precisa entender que para viver o plano A, você terá que rasgar o seu bloquinho de anotações. Você terá que jogar fora a sua certeza de como as coisas devem acontecer. Deus encontrou Davi cheirando a ovelha no pasto, esquecido pelo pai. E o plano A era o trono de Israel. A conta fechava? Não. Deus encontrou José, o menor da casa, e o plano A era governar o Egito. A trajetória incluiu ser escravo e prisioneiro. A planilha de José fechava? Nunca. Se José fizesse um plano B, ele teria tentado fugir da casa de Potifar e voltado para ser um pastorzinho em Canaã. Ele teria se contentado com a mediocridade, mas quem quer viver o extraordinário precisa suportar o processo do inexplicável. Há um conceito na informática que ilustra perfeitamente o que Deus quer fazer com você agora. O Ctrl plus Alt plus Del. Quando o sistema trava, quando nada mais responde, você precisa reiniciar a máquina. E quando você reinicia, o sistema pergunta: deseja reabrir? Deseja reabrir os programas anteriores ou forçar o fechamento? A maioria de nós diz a Deus: Senhor, reinicia a minha vida, mas deixa eu continuar com os meus velhos hábitos, com as minhas velhas manias, com o meu controle. E Deus está dizendo: não, eu vou forçar o fechamento de tudo. É assustador ver a tela ficar preta. É assustador ver os seus planos zerarem. Você fica diante do vazio e pergunta: e agora, Deus? O que eu faço? E ele responde suavemente: agora deixa eu ser Deus. Deus está te chamando para deixar uma linha em branco na sua vida. Sabe aquela planilha onde você planejou cada centavo, cada dia, cada passo? Deixe uma linha vazia. Não escreva nada nela. Chame essa linha de espaço do milagre. É ali que a lógica humana termina e a soberania divina começa. É ali, quando acabam os seus recursos, que o céu se move. Nós temos o péssimo hábito de achar que antes mal feito do que não feito. Isso é mentira no reino de Deus. Cristo não faz nada mal feito. Ele não faz puxadinho. Se você está em Cristo, você foi chamado para a excelência, para a plenitude. Não aceite viver uma vida adaptada, uma vida mais ou menos, só porque você teve medo de esperar pelo melhor de Deus. O quase não é suficiente para quem tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Aprenda a discernir. Quando a porta se fecha, muitas vezes não é o diabo te atacando, é Deus te protegendo do seu próprio plano B. Nós choramos porque perdemos o emprego. Choramos porque o namoro acabou. Choramos porque o negócio não saiu. E mal sabemos nós que Deus estava, na verdade, fechando a porta do bom para nos guardar para o excelente. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele fecha para que você não entre em caminhos de morte disfarçados de oportunidade. Ele te ama demais para deixar você estragar o futuro glorioso que Ele preparou com as suas decisões precipitadas de hoje. Confie no plano A
pois Ele é o autor da sua história. Chegamos agora ao momento decisivo, o momento em que você precisa tomar uma decisão de fé, não de emoção. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se você está vendo como vai acontecer, não é fé, é planejamento. Deus quer te levar para um nível onde você não vê a escada, mas dá o passo mesmo assim. Imagine a criatividade de Deus. Pense no momento da criação. Não havia consultores, não havia engenheiros, não havia opinião pública. Havia apenas Deus e o caos. E ele disse, haja luz. Ele separou as águas, desenhou as estrelas, pintou o pôr do sol, moldou as montanhas. E no auge da sua criatividade, ele fez você. Ele soprou o fôlego de vida em você. Será que você realmente acredita que esse Deus, que desenhou o universo com a ponta dos dedos, não tem criatividade suficiente para desenhar uma saída para o seu problema? Será que você acha mesmo que a sua mente limitada consegue sonhar mais alto do que a mente do Todo-Poderoso? Eu tenho visto pessoas que alcançaram tudo o que sonharam. O carro do ano, a casa na praia, a fama. E quando chegaram lá, descobriram um vazio insuportável. Por quê? Porque realizaram o próprio sonho, mas erraram o propósito de Deus. O sucesso fora da vontade de Deus é o maior fracasso que existe. É escalar a montanha e descobrir que apoiou a escada no muro errado. Não queira isso para você. Não queira o sucesso de Ismael. Queira a promessa de Isaque. Mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que você tenha que ouvir risadas e críticas, como Noé ouviu enquanto construía a arca sem nunca ter visto chuva. O plano A de Deus sempre vem acompanhado de uma provisão sobrenatural. Quando é plano dele, ele banca. Quando é ideia sua, você paga a conta. E a conta do orgulho humano é cara demais. O convite hoje é para soltar o volante. Eu sei que as suas mãos estão doendo de tanto segurar com força o controle. Solte o controle da sua vida, da sua família, das suas finanças. Solte. Deixe a linha em branco aparecer. Talvez você esteja pensando, mas e se eu soltar e tudo desabar? Se desabar, é porque estava construído na areia da sua força e não na rocha dos séculos. Deixe desabar. Deixe o que é falso cair para que o que é eterno possa ser erguido. Deus quer te surpreender. Ele quer fazer algo que, se contassem a você hoje, você não acreditaria. Mas o altar precisa estar limpo. O plano B precisa ser rasgado. A oração de hoje não é de pedido, é de entrega. É a oração mais perigosa e mais libertadora que um cristão pode fazer. Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Se essa palavra queimou no seu coração, faça um ato profético aí onde você está. Escreva nos comentários, eu rasgo o meu plano B e confio no teu plano A. Declare isso para o mundo espiritual ver. E agora, prepare o seu coração. Vamos falar com o dono do tempo agora. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua majestade. Senhor, nós confessamos o nosso pecado de ansiedade. Confessamos a nossa arrogância em achar que sabemos o que é melhor para nós mesmos. Quantas vezes tentamos ajudar o Senhor? Quantas vezes metemos os pés pelas mãos e criamos situações que só nos trouxeram dor e vergonha? Perdoa-nos por cada Ismael que geramos na força do nosso braço. Estamos cansados de lutar com as nossas próprias forças. Hoje, Senhor, nós tomamos uma decisão radical. Nós rasgamos o plano B. Nós jogamos fora as nossas rotas de fuga. Nós queimamos as pontes que nos ligam a um passado de incredulidade. Nós queremos viver o teu plano A, mesmo que ele seja assustador aos nossos olhos, mesmo que ele exija uma fé que pensamos não ter. Mas nós sabemos que o teu plano é perfeito, agradável e bom. Visita agora, Espírito Santo, cada coração que está cheio de medo do futuro. Amém. Arranca essa raiz de insegurança. Que caia por terra toda mentira do inimigo que diz que já é tarde demais. O Senhor é o Deus que redime o tempo e faz o estéril dar à luz. O Senhor abre caminhos no mar e rios no deserto. Nós deixamos a linha em branco na nossa história a partir de hoje. Preenche, Senhor, com a tua vontade e milagres. Nós consagramos os nossos sonhos a ti. Se o que sonhamos é pequeno, aumenta a nossa visão e nos coloca no centro da tua vontade. Que o nosso futuro não seja guiado pela sorte, mas pela tua mão poderosa. Nós descansamos, confiamos e esperamos em ti, certos de que o Senhor fará infinitamente mais, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, com a certeza de que o autor da vida está escrevendo o melhor capítulo da sua história agora mesmo. Não tente pegar a caneta da mão dele.
Confie. Deus te abençoe.